Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Bem, nossa equipe é composta por Luara, que sou eu, Missiara, Bianca, Rani, Matheus Pereira e Peterson. Bem, nós vamos falar um pouco de duas partidas, que é a partida Delta Estrela e a partida por inversor de frequência. Nós utilizamos o programa Cadissimo. O Cadissimo é um programa gratuito que você pode também estar adquirindo e pode estar também fazendo testes aí como você bem quiser. Bem, nós vamos falar um pouco da parte de força, um pouco da parte de comando e nós vamos também falar as características de cada componente e vamos também falar o significado de cada partida. Fica atento, vinha junto conosco. Se tiver alguma dúvida, aproveita para tirar elas agora, toda nesse vídeo, tá bom? Bom dia a todos. Esta é a nossa partida. Apresentaremos um pouco sobre a partida Estrela-Triângulo. A partida Estrela-Triângulo, ela tem a característica de redução da corrente durante a partida. Cerca de 33%, ou seja, 1/3 dessa corrente, ela é reduzida quando feita a partida Estrela-Triângulo. Falando um pouco sobre os principais componentes da partida Estrela-Triângulo, nós temos o disjuntor, que é este componente que protege contra corrente de curto-circuito, ou seja, ele desarma caso receba uma corrente muito elevada, protegendo os condutores, neste caso a rede trifásica. E logo abaixo nós temos aqui os 3 contatores, que são estes dispositivos eletromecânicos que fazem a comutação de estrela para delta. Temos K1, K2 e K3, com seus contatos principais e auxiliares Na ou NF, neste caso Na, K1, K2 e K3 e suas bobinas. Mais abaixo nós temos o que? Os relés térmicos, que são estes dispositivos que protegem contra sobrecarga, ou seja, se uma elevada corrente passar pelo relé e ele receber uma temperatura muito elevada, este bimetálico vai atuar, protegendo contra a sobrecarga. E, por último, nós temos o equipamento principal, que é o motor, o dispositivo que é acionado nesta partida, que faz a transformação de corrente de energia elétrica em energia mecânica, que é disponibilizada no eixo do motor. Então, esta é a nossa partida, a partida Estrela-Triângulo e seus principais componentes apresentados. Vamos dar essa partida. Primeiro nós temos o circuito de força, que é esse aqui, como Missiara já demonstrou também. E vocês vão perceber que quando eu pressionar o botão de impulso B1, a bobina K1 será energizada, fechando o seu contato K1. Ao fechar o seu contato auxiliar K1, a bobina K3 também será energizada. Dessa forma, a corrente seguindo nesse sentido. Logo, a configuração ficará em estrela. Então, vou demonstrar para vocês aqui. Fechamos os disjuntores. Percebam que a bobina K1 foi energizada e K3 também. Quando o K3 foi energizado, esse seu contato, que antes era NF, ele se abriu para que a bobina K2 não seja energizada. Ao mesmo tempo que esse contato auxiliar se abriu, esse aqui fechou, levando à configuração estrela. Após o temporizador, vocês puderam reparar agora que a bobina K3 foi desenergizada. Quando o K3 foi desenergizado, o contato auxiliar K3 aqui
voltou a ser fechado, dessa forma energizando a bobina K2. Ao energizar a bobina K2, o seu contato no circuito de força também foi fechado, levando dessa forma a configuração triângulo. Então é dessa forma que se dá a partida estrela-triângulo. Bom dia, pessoal. Eu sou Bianca e nós vamos falar também do inversor de frequência, né, que na verdade é uma evolução no controle da velocidade, em que anteriormente era feito por mecanismos manuais. E com a evolução, né, da eletrônica de potência, houve a possibilidade, né, de você variar essa frequência de modo a adequar com os requisitos da máquina, do motor de indução ou da máquina, da carga, né, selecionada, que não precise da sua velocidade nominal, certo? Então, né, aqui, no caso, seria o nosso diagrama de força, né? Então, aqui nós temos a rede trifásica, cada fase protegida por um fusível. Então, um inversor de frequência, ele é dividido em 3 estágios, 3 etapas, né? A primeira etapa é a etapa em que você transforma a corrente alternada em corrente contínua, que é a fase aqui dos diodos, né? No caso, através de diodos, de uma ponte de diodos. Após isso, gera-se um sinal que não é completamente contínuo, ou seja, ainda tem ondulações, né? Para que isso se amenize a essa etapa aqui de capacitores, que é a filtragem, que inclusive é uma etapa super importante para ter a qualidade da rede de energia. Alguns inversores de frequência de alguns fabricantes não conseguem fazer essa filtragem de uma forma adequada, poluindo a rede, né, com harmônicas. Então, após essa filtragem, né, acontece a etapa de potência, onde se encontram os transistores responsáveis pela inversão da tensão contínua em um sinal alternado, com tensão e frequências variáveis, possibilitando, assim, o controle da velocidade, né? Nós sabemos que a frequência, que no caso é a velocidade, é diretamente proporcional à frequência, né? Então, após isso, né, esse controle da frequência, né, que atinge na velocidade, é alimentado o motor. Bom dia a todos, meu nome é Elma, vou dar continuidade sobre o inversor de frequência. Agora falando sobre esse drive de comando, que é a parte de entrada e saída de sinais digitais e analógicos. Então, falando dos componentes, aqui nós temos I1, I2, I3 e I4, que são as entradas digitais aqui do drive. Esse mais é a parte de alimentação, né, que alimenta todo esse drive. Aqui temos o botão de liga e desliga. Esse RA e RC são os relés utilizados para ligar outros sistemas no motor. Esse R+, e R- aqui é onde conectamos o resistor de frenagem, né, que são utilizados para dissipar a energia produzida pela frenagem dos motores alimentados pelo inversor. Isso aqui tem um potenciômetro, onde quando a gente coloca o sistema, esse drive para funcionar, nós podemos, ao clicar, variar a velocidade aqui manualmente. E aqui tem a saída analógica. Clicando 2 vezes, a gente abre aqui numa tela para modificar as variações da velocidade. Então, aqui nós temos a velocidade do motor. Aqui nós temos o controle de velocidades, 2 fios, 3 fios. E a seleção do potenciômetro analógico. Se a gente quiser tirar aquele potenciômetro, é só clicar aqui. Nós temos aqui também a frequência máxima, mínima e máxima. Aqui está o tempo de aceleração e desaceleração. Nessa parte aqui a gente seleciona se quer ou não injetar corrente contínua. E aqui é toda a configuração dos conectores, né? Das conexões.
Bom dia, me chamo Matheus Pereira, estou aqui para dar continuidade na explicação da partida por inversor, certo? Como a própria Elma explicou anteriormente, temos aqui o componente, que é o inversor de frequência, com diversas ligações. Porém, não é somente isso que tem que ser feito. Devemos atentar também para a parametrização desse componente, porque devemos ter certeza que o motor vai partir com uma suavidade e com a corrente ideal. Então, pegamos os dados de placa do motor, de acordo com o seu fabricante. Então, viemos aqui no inversor de frequência e parametrizamos da seguinte forma. Utilizamos aqui, determinamos uma velocidade de 3.000 RPM, a velocidade máxima de 3.000 RPM. Utilizamos um range de variação de frequência mínima e máxima de 40 e 60 Hz. E essa velocidade pré-selecionada significa justamente a rampa de aceleração e desaceleração do componente, justamente para evitar que ele tenha esse pico de corrente na partida. Então, determinamos aqui da seguinte forma, que ele vai sair do zero pré-selecionado, e aí gradativamente ele vai crescendo para 10, 25, 50 Hz, porque quanto mais vamos aumentando essa frequência, vai aumentando também a velocidade. Da mesma forma, na desaceleração, que ele vai vir gradativamente diminuindo para que não haja uma parada abrupta do componente. Então, vamos para a simulação para ficar melhor. Simulando aqui, temos lá D aqui para ele virar à direita, correto? Então podemos observar que a frequência vai aumentando gradativamente da mesma forma que vai a velocidade. Ele aqui fica pré-selecionado para 40 Hz. Então, para fazer uma simulação de uma parada, desligamos aqui e aí vemos que ele está diminuindo gradativamente sua frequência da mesma forma que a velocidade está diminuindo. Então, se quisermos ir para o outro lado, ligamos a chave E, que seria para a esquerda, vemos aqui o motor girando no outro sentido, e da mesma forma que anteriormente ele foi aumentando a sua frequência e velocidade gradativamente. E se eu quiser inverter o lado, então simplesmente desligo o E, ligo a direita, mas ele vai diminuindo gradativamente o E, depois que ele zerar, que ele vai mudar de sentido e aumentar gradativamente a velocidade e a frequência. E assim conseguimos manter tanto uma aceleração quanto uma desaceleração sem ser abrupto e sem muita suavidade. Bom dia, pessoal, meu nome é Peterson, vou fazer aqui um resumo sobre o que os colegas já falaram, certo? A partida inicial vai ser a estrela triângulo, que ela é uma partida que tem o objetivo de reduzir a corrente de partida em motores. É uma partida bem simples, você ligando os disjuntores, permite que você acione o comando através do botão B1. Esse botão B1 liga inicialmente o relé temporizado K1 e K2, relé temporizado K1 e K3, e após a contagem de tempo do relé temporizado, ele muda de K3 para K2. Inicialmente o motor é ligado em delta, é ligado em estrela, fazendo com que a tensão no enrolamento do motor seja cerca de raiz de 3 vezes menor do que a tensão nominal da rede, e posteriormente ele é ligado à tensão da rede. Quando você quiser desligar o comando, simplesmente você aperta o botão B0, que ele desenergiza a parte de comando e assim desenergiza a parte de força, ou simplesmente você simula que o térmico foi acionado, ou que o motor sobreaqueceu, ou que teve algum curto na parte de comando. Voltando agora, a partida a inversor é uma partida mais simples de se executar, até mesmo pelo número de conexões que você tem que fazer. Só uma observação: a parte de comando e a parte de força do inversor de frequência, eles estão todos concatenados no mesmo equipamento, é tudo junto. Você não tem duas placas ou dois dispositivos, não, é um dispositivo só. Basicamente, você apertando um botão
o motor roda para um lado, para um sentido. Você desapertando esse mesmo botão, esse motor para, e o outro botão, o motor gira para o outro lado. Isso é uma utilidade simples do inversor de frequência, tá? Só para simular realmente como ele funciona. E é isso. Pois é, galera. Nós finalizamos então o nosso vídeo falando um pouquinho de cada uma das partidas. Nós falamos um pouco tanto dos componentes que a gente utilizou, disjuntor, relé térmico, relé temporizador, contatores, contatos auxiliares, inversor de frequência, drive. Todos esses componentes são fundamentais para essas partidas. Então, que tenha dado tudo certo, que esperamos que vocês tenham entendido e que esse vídeo tenha valido a pena. Valeu?